das Mães e pediram-me que conversasse um pouco sobre o Dia das Mães. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. E a pessoa que me pediu para hoje conversarmos sobre isso, uma amiga aqui de patrocínio, lá da Casa do Caminho, ela então falou: Simão, fale sobre Maria. A Maria como mãe, a Maria como esse ser multidimensional que nós tivemos na Terra. Então, falei, vamos conversar um pouco sobre isso então, sobre esse tema, sobre essa proposta. Até porque nós temos uma letra de música cantada por Padre Zezinho, que diz que em cada mulher que a terra criou, um traço de mãe Maria deixou para o mundo encontrar a paz. Ou um traço de Deus Maria deixou, né? E um sonho de mãe Maria plantou. Eu acho que a estrofe é essa, né? Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. Então, essa ideia de Maria voltada para uma questão não só histórica, mas uma questão que eu chamaria mais sentimento, é importante nós refletirmos. Mãe, minha esposa sempre brinca comigo que quem não passa na prova para ser mãe vira pai. Ou seja, mãe é uma extensão divina. Mãe é uma extensão do amor divino. É uma extensão dessa presença de Deus na Terra. Essa ideia do amor materno, essa ideia do amor de mãe, ela não é só fruto de uma tradição, não. Ela é algo da realidade. Deixa eu só colocar aqui a tomada, porque deu sinal aqui que estava com pouco energia o meu tablet aqui, onde eu estou no Instagram. Eu estou aqui no Instagram e aqui no Facebook, então hora olho para um lado, hora olho para o outro, tá certo? Desculpa, Facebook não, no YouTube. Então, vejamos, quando falamos em maternidade, nós podemos também falar em divindade, em coisas divinas. Porque a mãe é aquela continuação da criação de Deus. Deus criou-nos enquanto seres espirituais e para estarmos aqui na Terra, para chegarmos aqui na Terra, o tempo de preparação e formação corporal, a mãe é que é essa co-criadora. A mãe é aquela que gesta, que durante um período, 9 meses, ali representa o colo divino. O colo divino no aspecto que recebe um ser criado por Deus. E ali auxilia de maneira biológica na formação do corpo para a habitação do espírito. É a pessoa, é a mulher, é a mãe que oferece o seu colo interior para que haja a chegada dos seres aqui na Terra. Então, isso por si só já seria suficiente para nós fazermos constantemente um agradecimento e uma homenagem às mães. Seria isso, bastava isso, mas não é. Essa relação tão próxima, essa relação quase que simbiótica no processo de gestação, faz com que a relação posterior da maternidade efetiva se transforme em um vínculo amoroso, um vínculo em que uma e os seus filhas, se transformam em pensamentos, sentimentos quase que comuns. Então há uma relação muito mais forte, mais presente. Mãe, filho, filha. Não que mãe, filho ou pai sejam diferentes, não. Mas há um processo de maior intimidade,
Quer uma intimidade maior do que guardar dentro da sua estrutura corporal um outro ser? Quer uma intimidade maior, uma ligação mental entre mãe e filho, filha, no processo gestacional? Quer uma ligação maior, uma ligação mais profunda do que uma alimentação simbiótica, por assim dizer, entre mãe, filho e filha? Então é importante percebermos isso. Percebemos que há uma figura muito maior do que genitora. Há uma figura muito maior do que uma procriadora, porque a mãe vai além. A mãe vai da amorosidade dessa simbiose da gestação à amorosidade da convivência externa, a amorosidade do acompanhamento constante, e creio eu, que aquele período gestacional crie uma condição mental, uma ligação, uma proximidade entre as mentes, mãe, filho, filha. Então é esse aspecto. Agora, tragamos isso para essa mãe que gestou esse filho que nós o temos como nosso modelo e guia para a humanidade. Essa mãe chamada Senhora da Luz, Miriam. Miriam simboliza a mulher que não dá a luz somente, a mulher que é a Senhora da Luz, a mulher que recebeu a luz divina, que recebeu e gestou a luz divina, porque teve o seu filho, o primogênito Jesus, ali com ela. É interessante perceber esse aspecto da mãe, a mãe que fica no bastidor. No Evangelho, ou nos Evangelhos, ou no Novo Testamento como um todo, nós temos apenas 7 falas de Maria. 2 na Anunciação, uma na visitação a Isabel, uma quando vai ao templo e Jesus está com os doutores, e 2 nas bodas de Caná. 7 falas. 7 falas. E somente 8 falas de outras pessoas no Novo Testamento referem-se a Maria. Dentre elas, o próprio anjo Gabriel. Então é importante percebermos esse aspecto mãe, que fica no bastidor, que quer que o seu filho esteja ali, crescendo e à frente, e ela dando suporte. Até nos textos do Evangelho, nós percebemos essa mãe, Maria, dando suporte. Sendo essa pessoa que, embora iluminada, resplandecia a luz que vinha do seu próprio filho. Quem foi Maria? Quem foi Maria? Uma mulher do seu tempo. Uma mulher do tempo no qual ela viveu aqui na Terra, que seguia as tradições, a cultura daquele tempo, daquele povo. Uma mulher que a tradição, já que não temos isso nos textos dos evangelhos, no Novo Testamento. A tradição diz que seus pais chamavam-se Ana e Joaquim. A tradição assim dizia. E essa tradição se incorporou e assim se coloca como parte da história na sua genealogia. Uma genealogia que indiretamente liga ao tronco davinítico, ao tronco de Davi. Uma tradição que o proto-evangelho diz que ela era uma das iniciadas no templo. E, em tese, teria sim razão para isso de ser dito, porque ela estaria para receber aquele que nós chamamos o nosso mestre. Estaria para receber o ser mais evoluído que a Terra já conheceu. E não seria qualquer pessoa. Então, sim, essa sua iniciação no templo, se fazia necessária.
E então, nesse proto-evangelho de Tiago, assim é dito. E a tradição espiritual também assim o diz. A tradição espiritual também nos coloca Maria como o rol, ou no rol das que se iniciaram no templo. Então era uma mulher do seu tempo, mas que estava um pouco além das questões limitantes do seu tempo, pois ela sim conhecia as Escrituras. Era uma mulher, então, um pouco mais à frente, preparada para a missão que lhe seria confiada. Mas vamos além. Que espírito seria esse? Que espírito seria Maria? Não era um espírito qualquer. Não era um espírito qualquer. Não era porque fez parte da programação divina para a chegada do Cristo. O Cristo não seria materialmente falando, terrenamente falando, o Cristo não seria educado por qualquer espírito, por qualquer outra pessoa. Era um espírito preparado, um espírito cuja envergadura evolutiva nós não conseguimos definir. Por mais que achemos que ela não tinha uma completa visão da missão, e sim, pode ser que não tinha uma completa visão da missão, mas sabia claramente da sua missão, sabia claramente o que lhe cabia fazer. Poderia não entender profundamente a envergadura evolutiva do seu filho, que também ninguém consegue dimensionar. A grandiosidade do Cristo, Maria não conseguiria também dimensionar, dada a distância evolutiva entre esses seres. Mas não era uma mulher da comunalidade, não era um espírito da comunalidade. Era, sim, um espírito preparado. Porque pensemos, o nascimento do Cristo não foi um ato circunstancial. A chegada de Jesus à Terra não foi um ato casual. Foi um ato adredemente preparado. Foi um ato intencionalmente preparado. Intencionalmente preparado para que Jesus aqui viesse. E Maria fez parte dessa programação. Imaginemos nessa programação, perguntando no plano espiritual, quem será a mãe desse ser? Quem será a mãe de um ser que a história teve que se abrir para que ele nela coubesse? Antes e depois dele passou a ser a história. Que espírito deveria ser para entender o seu papel no processo evolutivo, ou melhor dizendo, no processo encarnatório desse ser maior? Uma pessoa, um espírito que pudesse preparar, terrenamente falando, os caminhos e as condições desse ser que nascia, que era superior a ela. O filho que era superior à mãe. Que espírito seria esse que não obnubilaria a figura do filho e que promoveria a sua chegada e a sua presença na terra? Diz a tradição espiritual, contada por Emmanuel, que a encarnação do Cristo se faz por um processo de programação da comunidade dos espíritos puros. Então, nessa comunidade dos espíritos puros, ali decidiu-se pela encarnação do Cristo. Depois que essa comunidade, 4 bilhões e meio de anos antes, organizou a formação do planeta. E ali, naquele momento, naquela programação, disseram: esse espírito encarnará como mulher, com o nome Maria, e será o que receberá o Cristo. Então, ela era uma mãe preparada. Mesmo que jovem, sim, jovem, como todas as mulheres da época, lançavam-se ao consórcio e assumiam a maternidade. Jovem, mas era uma mãe preparada. Um espírito preparado. Um espírito que aqui encarna já sabendo da sua missão. É levada à iniciação no templo, no seu consórcio com José, recebe o Cristo e deixa
todas as condições para que o Cristo crescesse em estatura e mostrasse a sua evolução espiritual. E que fatos nós temos nos textos do Evangelho que mostram essa mãe preparada? Essa jovem cuja idade hoje a colocaríamos na adolescência. Se hoje fosse, seria uma adolescente. E essa adolescente, em casa, recebe a visita de um ser angelical. Um ser que ela sabia era o anjo de Deus. Uma adolescente recebe ali Gabriel. Gabriel, mensageiro de Deus. E aquele ser elevadíssimo, um anjo, que ela ali soube ser o anjo, quando lhe apresenta, ou quando se lhe apresenta, diz a ela, salve Maria. Diz a ela, salve Miriam, ave Miriam, na forma latina de se colocar, Ave Maria. Essa foi a saudação do anjo. A figura latina, a palavra latina, ave, é uma saudação para seres superiores. É a saudação que era feita de um ser menor para um ser maior. E aquele anjo vem dizendo, saudando Maria, dizendo Ave Maria, mostrando que ela era maior que ele, o anjo do Senhor. Percebamos isso. A própria frase, a própria fala do anjo, saudando aquela jovem, aquela, se hoje fosse, adolescente, saudando-a com a saudação dirigida aos seres superiores. E ele a saúda, dizendo Ave Maria. Mas não para aí. A saudação desse anjo, em total reverência a esse ser espiritual aqui encarnado como Maria, essa saudação prossegue. E ele diz a ela, tu és a agraciada do Senhor. Ou em outras palavras, tu és cheia de graças. Tu és a agraciada. Recebeu a graça divina. Tu és a agraciada do Senhor. Imaginemos essa saudação. Ave Maria, salve Maria, tu és a agraciada do Senhor. E ele não parou aí. Não parou e acrescentou, dizendo, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Vós sois a agraciada do Senhor, o Senhor é convosco. Imaginemos essas três frases ditas por um anjo a uma jovem. Uma jovem preparada. Uma jovem adredemente preparada, intencionalmente preparada para essa missão que lhe seria conferida. Esse momento em que a mente Maria e a mente Jesus estariam unidas. Pensemos nisso. Pensemos uma gestação conhecida nossa, das nossas pessoas conhecidas. Imaginemos essa gestação em que a mente do filho se funde quase que se funde com a mente da mãe. Aquele período de alimentação, em que o alimento da mãe é o alimento que vai ao filho, que as emoções da mãe se misturam às emoções do filho, transferem essas emoções. E ali estamos falando de uma jovem, a mãe Maria, que estaria recebendo o ser, que iria gestar o ser divino chamado Jesus, esse espírito mais perfeito que já esteve na terra, e as duas mentes estariam comunicando-se. Pensemos nisso. Pensemos naquela alimentação que Maria teria e alimentaria a gestação, alimentaria o crescimento corporal, físico daquele ser encarnado chamado Jesus. Imaginemos aqueles momentos internos de uma gestação. E aqui está dito na frase do anjo Gabriel: Salve Maria, vós sois a agraciada do Senhor, o Senhor é convosco. E ela, ouvindo essa saudação,
Ouvindo essa saudação, creio eu que se colocou até um pouco assustada, tamanha a reverência feita a ela, uma jovem. E ela, mostrando a sua maturidade espiritual, e ela mostrando o seu preparo para a missão como mãe, mãe do ser perfeito, respondeu ao anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. Ou seja, segundo aquilo dito pelo anjo, ela se colocava à disposição. Um espírito não preparado não diria: eis aqui a serva do Senhor. Talvez diria: eu não quero, talvez diria: eu não consigo. Mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor, demonstrando total aceitação a uma missão que já do plano espiritual, desde o plano espiritual, estava sendo organizada. Então ela estava ali, naquele momento, entendendo que a sua hora de contribuição para a missão do Cristo, não só para a chegada do Cristo, para a missão do Cristo, estava acontecendo. Estava no momento devido. E essa mulher, então, aceitando a missão, consorcia-se com José. Consorcia-se com José e os dois, pai e mãe, ali recebem o Cristo, pai e mãe. Mas antes disso, no processo gestacional, sem contar ainda a sua prima, ela vai visitá-la. Maria sai e vai até Isabel visitá-la. E por que essa visita é importante? Por que essa visita de Maria a Isabel era importante? Isabel, sua prima, estava grávida. Estava grávida de um outro ser que foi fundamental para a missão do Cristo na Terra. Isabel, prima de Maria, seria a mãe de João o Batista. Seria a mãe de João o Batista, aquele que viria à frente do Cristo, abrindo os caminhos, por assim chamar, reflexivos para a missão de Jesus. Aquele espírito, João Batista, que seria o que pedia para abrir os caminhos do Senhor. Endireitai as veredas, dizia ele. Então, era importante por esse sentido. E Maria vai, como que levando no seu ventre o mestre daquele que estava no ventre de Isabel. E esse encontro de duas mães, duas primas, mas duas mães, e o encontro de dois espíritos que estavam sendo gestados. E é tão forte esse encontro, tão significativo esse encontro, que quando Maria chega a Isabel, sem que nada dissesse, Isabel a cumprimenta, a saúda e diz a ela: bendito é o fruto que carregas em teu ventre. Olha que coisa interessante. Olha o que é uma sintonia espiritual. Ali aquele espírito que Maria gestava, a mãe que ali chegava, recebe o cumprimento de sua prima, dizendo: bendito é o fruto que tu carregas em teu ventre. E Maria se assusta. E Isabel explica, dizendo a ela: quando a tua saudação chegou ao meu ouvido, o filho que carrego em meu ventre pulou de alegria. Essa foi a fala de Isabel. Maria a saúda e ela responde a Maria: bendito é o fruto que tu carregas em teu ventre. E depois diz: quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, o filho que carrega em meu ventre saltou de alegria, pulou de alegria, saltou de alegria. Nesse momento em que Maria então se relembra da saudação do anjo, da saudação do anjo. Nesse momento em que Maria entende a sua missão, ela então, escutando essa saudação de Isabel, escutando essa explicação de Isabel, Maria vira-se para o alto, levanta a face ao alto e fala uma das mais belíssimas frases, um dos mais belíssimos cânticos
que a tradição passou a chamar de Magnificat, dando a ela a condição de magnífica. E ela então levanta os olhos e do fundo da alma diz ao Senhor, de uma forma belíssima: a minha alma se engrandece no Senhor. Veja, a minha alma se engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois o Senhor fez em mim maravilhas, por isso santo é o teu nome. Vejamos que belíssima saudação. A minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois o Senhor fez em mim maravilhas, por isso santo é o teu nome. Mostrando reconhecimento, mostrando que tinha consciência que estava sendo parte, que fazia parte da missão do Cristo. Quando diz ela, o Senhor fez em mim maravilhas, ou seja, permitiu que ela pudesse ser a mãe. Por isso a ideia do magnificar, da magnífica. Maria ali já recebe, já demonstra, essa consciência de que estava numa missão, que seria a mãe do Senhor. E aí imaginemos, a tradição vem e traz numa forma da tradição, numa forma de oração, aquilo que foi fato real. Muitas pessoas até dizem a Ave Maria enquanto oração, a Ave Maria é uma invenção. Não, a Ave Maria é uma realidade, pois justamente se repete esses dois períodos fundamentais da história de Jesus e da história de Maria: a concepção e o reconhecimento da grandeza. Porque foi isso que aconteceu. Observemos a sequência: o anjo dizendo, Ave Maria, tu és agraciada do Senhor, o Senhor é convosco, vós sois agraciada do Senhor, o Senhor é convosco. E aí vem, bendita és tu entre as mulheres, disse esse anjo. E aí vem Isabel dizendo, bendito é o fruto que carregas no ventre. Então vejamos que quando falamos a Ave Maria, estamos contando os dois primeiros fatos significativos da missão do Cristo. A Ave Maria em si não é uma oração, é uma realidade, é o retrato de uma ação que estamos, quando a proferimos, dizendo ao alto o que aconteceu. Ave Maria, vós sois a agraciada do Senhor, ou vós sois cheia de graça, bendito é o fruto do teu ventre, diz lá Isabel. Então, pensemos um pouco mais cuidadosamente quando formos falar dessa questão da saudação que a tradição acabou criando como a oração da Ave Maria. Essa oração não tem quem a criou. Essa oração é a realidade dos fatos, é a repetição, é a reprise mental de um fato que ocorreu. A saudação do anjo e a saudação de Isabel. As duas saudações formando essa oração, formando esse cântico, que quem teve a ideia de juntá-las foi inspirado para isso fazer. A segunda parte é outra questão, mas vejamos esse aspecto. E segue a história de Maria. Segue a história, porque aquela serva do Senhor, que seguia a tradição, foi ao templo. Foi ao templo apresentar o seu filho, no 8º dia, conforme diz a tradição. Nasce Jesus, e quando ele nasce, os anjos entoam cânticos sobre esse nascimento do Cristo. E esse nascimento do Cristo
significa a chegada da palavra divina aqui entre nós. E Maria foi quem propiciou-nos essa condição. E ali, levando Jesus ao templo, apresentando Jesus ao templo, ela recebe a terceira confirmação da sua visão. A terceira confirmação, quando o sacerdote do templo, Simeão, deita os olhos sobre a criança, ele diz: esperei por esse momento. Ele já era ancião, e ele disse: agora posso deitar-me para o sono eterno, pois os meus olhos já viram o Salvador. Pois meus olhos pousaram no Senhor. Vejamos essa fala daquele sacerdote já idoso, ancião, aquele sacerdote com a sua ajudante ali, Ana, e aquele sacerdote dizendo para Maria: os meus olhos viram o Senhor, viram o Salvador. Ela recebe a terceira confirmação. Aliás, a quarta confirmação, porque a terceira confirmação se deu. Desculpe, eu estou tentando criar uma cronologia. Essa foi a terceira, sim. Aquele momento em que ali, além dessa confirmação, Maria recebe uma profecia. Uma profecia que já dizia que naquele momento foi dizer a ela que a sua missão de mãe seria uma missão também difícil. Porque diz a ela, olhando aquela criança, saudando a realeza da criança, saudando a grandeza da mãe, o velho Simeão diz a ela: mas uma espada de dor trespassará o teu coração. Uma espada de dor trespassará o teu coração. Mostrando a ela que no futuro ela teria que ter uma força para lidar com uma situação que esse Salvador passaria para que demonstrasse a realeza de Deus na terra. Diz a ela: uma espada de dor trespassará teu coração. Imaginemos a força da mãe ali ouvindo, vendo a criança, sabendo se tratar do enviado do alto, sabendo se tratar do seu filho e sabendo que no futuro uma espada de dor trespassaria o coração dela. Ali já estava a mãe se preparando para eventos futuros que precisariam da força dela, da força dela. E assim foi. Assim foi. Tempos depois, dias depois, ela recebe uma quarta confirmação: a visita dos magos do Oriente, que a tradição colocou como 3. O texto não fala quantos eram, mas o texto fala de 3 presentes. Então, por serem 3 presentes, a tradição criou 3 pessoas, inclusive dando nomes. Tradição, dando nomes aos magos, mas apenas numa forma de tradição. Belchior, né, um deles, ali que seria um que entregou um presente, Gaspar, que entregou outro presente, e assim vai. Ou seja, não eram 3 necessariamente, eram magos. E o que eram magos? Magos não eram, no sentido atual, os feiticeiros, não. Magos, essa palavra mago era utilizada para aqueles estudiosos da ciência hoje chamada astronômica, estudiosos da ciência do tempo, estudando o que era o tempo. E ali do Oriente é que eles estudavam. Então, os nomes dados, Baltazar, Gaspar, Melchior, são nomes da tradição. E eles trazem presentes. Um dos presentes, o ouro, para mostrar a realeza daquela criança, a divinidade daquela criança. Um outro presente era o incenso. O incenso, que significava a sacralidade, significava a dimensão espiritual daquele ser.
um incenso para os momentos da sacralidade daquele ser. E um outro presente fez lembrar a fala do ancião. Fez lembrar aquela fala do ancião Simeão, quando disse que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Porque o outro presente era a mirra. A mirra era um perfume, um bálsamo utilizado para ungir os corpos no momento que antecedia ao sepultamento. Como que aquele presente dizendo que haveria um momento de dor e haveria um momento de ungir aquela criança. Vejamos que ali nessas terceira e quarta confirmações já mostravam a Maria que o futuro exigiria a força materna, porque só as mães sabem a força que carregam. Só as mães entendem o quão elas são fortes quando se trata de lidar com seus filhos. E naquele momento, ali ainda na criança, no bebê, já divisava questões futuras que exigiriam de Maria, da mãe Maria, a força, uma força incomensurável para dar o suporte para o desfecho da missão do seu filho. E, ao mesmo tempo, dar o suporte para a própria missão, porque ela era uma das mulheres que acompanhavam Jesus. Ela era uma das mulheres que eram chamadas mulheres piedosas. Ela ali acompanhava o Cristo, como que dizendo a ele, sua mãe está aqui. Essa mãe que, seguindo a tradição, acompanhou o bar mitzvah de Jesus. Aquele momento em que todo adolescente fazia a leitura da Torá. Aquele momento em que todo adolescente na sinagoga ou no templo abria a Torá e lia e interpretava. Lia e interpretava. Jesus ali, então, na sua adolescência, naquele conjunto de ações chamado Bar Mitzvah, que não era só Jesus que passou, não foi só Jesus que passou, todos os adolescentes, na linguagem de hoje, esse Bar Mitzvah, que era como que abrindo as portas da fase adulta e fechando as portas da fase criança. Abrindo as portas para o cumprimento das obrigações da lei, que eram chamadas obras da lei, e deixando a fase da criança que não tinha obrigações a cumprir. E ali, naquele momento, Maria recebe a quinta confirmação sabida por todos. A quinta confirmação, pois numa questão de desentendimento logístico, vamos chamar assim, a criança, ela ia nas caravanas com as mães. Os adultos iam nas caravanas com os pais. As caravanas dividiam o bloco masculino, o bloco feminino, já que era uma sociedade à época patriarcal. E aí sim, a ida vai Jesus com Maria. Mas ali, depois daquele momento tão grandioso, Maria entendeu que ele retornaria com José, José entendeu que ele retornaria com Maria, até que se encontram e vê que ele não estava com nenhum dos dois, e voltam ao templo. Voltam ao templo e ali está Jesus, conversando divinamente com os doutores da lei, os anciãos do templo. Um jovem dos seus 12, 13, 14 anos, um jovem que estava saindo da infância, entrando na estrutura para a lei da época adulta, já passando pelo Bar Mitzvah, e ali estava ele conversando. E a mãe ali observa aquela inteligência do filho em relação à lei, porque não só interpretou a Torá naquele momento, naquela cerimônia do Bar Mitzvah, mas ele continuou debatendo com os anciãos.
continuou conversando com os anciãos sobre a história do povo judeu, sobre a história de Israel, mostrando o conhecimento profundo dos profetas, mostrando o conhecimento profundo da Torá, mostrando o conhecimento da tradição que mal ele vivia, já que ainda era uma criança, até aquele momento. E ali, então, ele mostra tudo isso. E há um filme até interessante chamado O Menino Jesus, que mostra uma cena dele conversando com os doutores, e os doutores criando fatos inexistentes, trocando personagens, trocando o personagem e o fato daquele personagem, e ali o menino Jesus corrigindo os fatos. Corrigindo os fatos. O Senhor diz assim, aquele ancião, quando Enoque então subiu aos céus numa carruagem de fogo, e o menino diz, não foi Enoque que subiu, foi Elias. E ele foi corrigindo tudo isso, e trazendo reflexões que os próprios doutores da lei não entendiam. Aquele é o filho daquela mãe superior a todas as outras. E ela então chama o filho como qualquer mãe, preocupada, dizendo, mas você você se escondeu, você desapareceu, você nos causou preocupação. E naquele momento, ele diz a ela uma frase que é a quinta confirmação, dizendo a ela, mulher, mulher não quer dizer estranha. Mulher é a forma da época de se referir ao que hoje chamamos senhora, que os filhos chamam os pais, a mãe, o pai, senhor, senhora. Então ali, quando ele dizia mulher, ele dizia senhora. Ele diz, não sabeis que devo eu cuidar das coisas do meu pai? E aí, naquele momento, ela dizia, eu e seu pai estamos preocupados, ou estávamos preocupados. E ele mostra que tem um outro pai, que tem um pai que precede a esse outro, que é o pai de todos nós. Ele diz a ela, então, não sabeis vós, vejam, ele faz uma pergunta afirmando, não sabeis vós que devo cuidar das coisas do meu pai? Então ele mesmo dizia, olha, você, mãe, já sabe, ou a senhora, mãe, já sabe que eu tenho uma missão. E eu estou aqui para cuidar das coisas dele, do meu pai. Então, naquele momento, era o momento que ele deixava a infância e entrava na vida adulta. Não a vida adulta para a questão do rabinato, não para ser o rabi, mas a vida adulta para cumprir os preceitos da lei. Então, por isso é significativo esse momento, o Bar Mitzvah, porque ali quando ele fala, cuidar das coisas do meu pai, que ele não falava enquanto criança, ele falou porque ali, junto à cerimônia, ele diz, então agora eu tenho que mostrar que eu tenho uma missão. E ele diz a Maria que ela sabia da missão, não sabeis que devo cuidar das coisas do meu pai? E ela então percebe que a partir daquele momento, ele seria cada vez mais das pessoas, do mundo e menos dela. Imaginemos esse momento em que, nas nossas condições normais, aqui as mães, quando percebe que o filho já não é mais a criancinha, as mães têm aquela sensação de, estou perdendo um pouco da minha ascendência sobre ele. Estou perdendo um pouquinho, ele já não precisa tanto de mim como precisava antes. E Maria passou por isso. E Maria passou por isso que as mães passam, mas de uma forma muito mais intensa, de uma forma com envergadura muito maior, porque normalmente o filho vai conviver com os amiguinhos, vai estudar, vai distanciando-se, mas naquele caso não, o filho dela ia para o mundo. Efetivamente, Maria foi a mãe que criou o filho para o mundo, não para o mundo no sentido geográfico, mas o mundo no sentido da existência, no sentido da vida. Ele daria de si para o mundo. E foi ali, no Bar Mitzvah. Depois não há um relato factual
daquele momento do crescimento do Cristo. E por que não houve o relato factual? Porque dali até a fase em que podia ser publicamente um pregador, na linguagem de hoje, todos os seres seguiam aprendendo a profissão. Em regra, a profissão do pai. Por isso Jesus passou a ser chamado de um carpinteiro, porque o pai era carpinteiro. José era um carpinteiro e ensinou o seu ofício. E Maria, cabia às mães ensinar, educar. Então Jesus foi educado no ofício do pai e foi educado na tradição e foi educado na lei, na Torá. Pois Jesus era judeu. Jesus era judeu no aspecto da religiosidade. Era galileu na regionalidade da sua residência, porque morava na Galileia. Mas era judeu nesse sentido de nação. E ali ele perseguia os preceitos da lei, cumpria os preceitos da lei. E o evangelista Lucas narra com muita tranquilidade toda essa história do momento do templo até o momento público de Jesus. Ele narra a história em uma frase dizendo: e o menino crescia em estatura e sabedoria. Ou em outras traduções, conhecimento. E o menino crescia. E esse menino crescia daquele momento do bar mitzvah até a sua vida pública, até o início da sua vida pública. Quem cuidou de todo o seu processo de crescimento em sabedoria e em estatura? A mãe. Não se sabe dizer em que época o pai de Jesus falece, ou como gostamos de dizer no meio espírita, desencarna. Mas usemos o termo que é conhecido por todos. Não temos uma data do falecimento de José. Mas tem-se que ele faleceu num período em que Jesus ainda não estava para a fase pública. Então significa que ali passou a ter uma simbiose. A sabedoria natural do Cristo passando para a mãe e aquelas questões da vida doméstica, a mãe passando para ele. E ele, como primogênito, a ele coube o cuidado pela mãe. Ao primogênito cabia cuidar da mãe, representar a mãe, responder pela mãe numa sociedade que era patriarcalista. Eu não chamaria nem de patriarcal, mas patriarcalista, ou seja, muito masculinizada. E isso Jesus então fez também. E a mãe ali acompanhando os seus passos. Até que chega um momento que pode ser também um divisor, e um momento em que Maria fala do seu entendimento sobre Jesus. Não é o sexto momento de confirmação da realeza de Jesus, mas era o momento em que Maria iria dizer para Jesus que ela sabia efetivamente quem era aquele filho. É o momento que a mãe conhece muito mais do que o filho acha que ela conhece sobre ele mesmo. A mãe conhece. A mãe sabia, como todas as mães, quem é o filho. E naquele momento que a tradição chamou de bodas de Caná, estava Jesus e Maria num casamento. E temos que lembrar que um casamento naquela época não era um casamento de festa de 4 horas. Eram 7 dias, era uma semana de festas. Uma semana em que os pais da noiva recebiam os convidados e tinham que manter a festa viva. E Maria foi uma das convidadas, Jesus foi um dos convidados, e alguns dos seus seguidores, que já os tinha, também estiveram nessa festa de casamento, nas bodas de Caná, mostrando um Jesus alegre, um Jesus que ia a uma festa. E eu imagino que Jesus, nessa festa de casamento, não estaria num canto da parede, de braços cruzados e cara amarrada. Estaria sorrindo e se divertindo como as outras pessoas, mas com o equilíbrio que lhe era peculiar. E Maria ali estava presente. Ali estava congratulando-se com aqueles noivos, com a família daqueles noivos.
E há um momento em que ela percebe que havia uma preocupação na família da noiva que oferecia aquela festa. E ela chega de maneira muito tranquila, muito educada, muito serena, muito reservada, e pergunta o que estava acontecendo, e a preocupação era: faltava vinho. E isso, para a época, era importante. É como numa festa de casamento dizer: olha, acabou a comida e a festa vai durar mais 3 dias. Acabou as bebidas, sejam elas quais forem, e a festa vai durar mais 4 dias. Então era algo preocupante, porque a tradição era forte. As festas de casamento eram regidas por normas da lei mosaica. Então ali sim havia uma preocupação. E ela simplesmente chega para o seu filho, como a mãe que conhece o filho, e diz a ele: acabou o vinho. Só isso. E aí então ele diz: mas o que nós temos com isso, mulher? Ou seja, senhora, senhora, o que nós temos com isso? Quer dizer, nós não somos os anfitriões da festa. E ela então chama os servidores, os talheiros, e os chama. E ali vira-se para eles, olhando para eles e para Jesus, e diz assim: fazei o que ele vos mandar. E sai. E sai. Veja, nessa festa retrata duas falas. Acabou o vinho. Fazer o que ele vos mandar. E foi embora. Essa mãe sabia que era o filho. Porque ele disse a ela antes: não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora para eu fazer isso. E ela não quis saber. Em outras palavras, como mãe, ela diz assim: eu sou sua mãe, estou te falando para resolver isso, resolva. E foi embora. Como a mãe que conhece o filho, a mãe que sabia da envergadura evolutiva daquele filho. Naquele momento ela sabia e disse: fazei o que ele vos disser. Ela não disse o que ele iria fazer, porque ela sabia que ele resolveria. Ela conhecia o filho. Ela conhecia o filho. E ali depois começa essa vida pública de Jesus. O que nós temos ali na bodas de Caná? Algo belíssimo, algo belíssimo. Nós temos na bodas de Caná a obediência filial. A obediência filial. O que era essa obediência filial? Um ser que era superior a Maria, obedecendo a Maria. Porque esse ser era filho e ela era a mãe. Obediência filial, coisa que hoje tem faltado. Muitos dizem que é pela rebeldia dos filhos. Talvez seja pela rebeldia dos filhos somada ao amoletamento dos pais. Mas ali não. Maria dá a ordem, porque ela foi isso: fazei o que ele vos disser, e foi embora. E a obediência filial ali ocorreu. A obediência de Jesus, o ser superior obedecendo. Tamanha a força materna, tamanho o carinho materno, porque a força materna está no amor materno, está no carinho materno. A autoridade materna está no que representa o amor materno, e não no fato apenas de ser mãe. É a força que vem do amor. O amor que abraça, que acalenta, que orienta. Por isso, o filho, por mais evoluído, obedece à mãe. E ali, o ser que era o mestre passou a ser o discípulo, no caso, filho com a mãe. E aí segue a vida pública. Jesus faz todo esse trabalho de ensino, trazendo ensinos, e Maria o acompanhando. Maria presente, Maria constante, acompanhando para e passo. Tudo ali. E chega o momento do suplício. Chega o momento que foi dito por Simeão, o momento da espada de dor. O momento da espada de dor. O momento que culminaria com a mirra, que culminaria com a mirra. E ali Jesus é preso. E a pergunta que a si lhe faz é: por quê? Por que prender aquele ser? Por que prender o seu filho que só fez o bem? Que só cuidava das pessoas?
qualquer mãe assim perguntaria. E ela com certeza se fez essa pergunta. E ali acompanhou todo o processo. O processo daquela via crucis, vendo o seu filho e ela nada podendo fazer. Ela que, quando ele criança, tudo fazia por ele, o protegia. Ela, quando ele caía, o levantava. E ali, ele, sob o peso de uma cruz, caiu. Caiu por 3 vezes. E uma dessas quedas, frente a Maria. E ela tenta se aproximar para levantá-lo e é proibida. E é contida pelos guardas. Aquela mãe que não no passado poderia levantá-lo, carregá-lo no colo, e aquele amor materno representado pelo afago, ela não conseguiu fazer. Mas o amor materno significava também uma força que chegava ao filho. E ele, no olhar para ela, percebendo que nela também ele teria força, que nela também ele teria o amparo, não um amparo físico que foi dado até por uma outra pessoa, chamado Cirineu, de Cirinéia, cujo nome era chamado Simão. Simão, o Cirineu, ou seja, o Simão vindo da Cirinéia, e sim, ele carrega a cruz naquele momento final da Via Crucis, e Maria não pôde sequer carregar o filho, segurar o filho ali, porque por ela carregaria a cruz no lugar dele, como toda mãe faria. E ali a mãe demonstrando a força do amor, a força de alguém que de uma forma muito dolorosa sabia que aquilo deveria seguir, porque fazia parte da missão do seu filho. Alguém, enquanto todos o chamavam por Senhor, por Rabi, ela o chamava por filho, porque era mãe. Assim acompanha até a crucifixão. Até a crucifixão. No momento em que Jesus faz com que Maria, sua mãe, passasse a ser a mãe da própria humanidade. Passasse a ser aquela mãe da própria humanidade. Aquela segunda Eva, que a tradição assim coloca. A tradição teológica a chama de segunda Eva. Aquela que abrigou a humanidade no momento em que Jesus, ainda sôfrego pela crucifixão, olha para ela e olha para João. E ele, como filho, transfere a João a responsabilidade para cuidar da mãe, dizendo a ela: filho, eis aí tua mãe. E quando ele diz a ela: mãe, mulher, eis aí teu filho, ele está dizendo que essa mulher, essa senhora da luz, teria como filho a humanidade toda. Ele cede, voltando para o mundo espiritual, a sua condição de filho e coloca a humanidade como filho dela. Por isso ela era chamada mãe da humanidade, mãe de todos. Ali assim ela era chamada. E naquele momento, Jesus se entrega ao Pai e ela recebe aquele ser já sem a vida corpórea no seu colo. No seu colo, no descerrimento da cruz, colocam sobre o seu colo já o corpo sem a vida espiritual, sem a vida material, e ali ela contempla que muito bem foi trazido numa escultura belíssima de Michelangelo, chamada Pietà, piedade. Um ser pio, piedade, a propriedade de um ser que é pio, um ser que é puro de coração. O puro de coração. E ali recebe, com a força que só as mães têm, e recebe aquele filho. E com certeza se lembra da espada de dor dita por Simeão e daquele momento da mirra, porque seria utilizado ali agora para ungir aquele corpo. Aquele ser que depois, como os outros, ficam sem a presença do Cristo. Até que ele aparece.
até que ele aparece, e aparece para todos, para ela inclusive. E aí a tradição, não mais os textos, a tradição espiritual, contada por Emmanuel, contada por Humberto de Campos, num livro belíssimo chamado Boa Nova. Um livro belíssimo chamado Boa Nova, em que o espírito Humberto de Campos, pelas mãos psicográficas de Chico Xavier, traz diversas histórias que a tradição lá no mundo espiritual conta. E nessas diversas histórias, conta esse encontro de Jesus com Maria, em que ela não mais o chama por filho, ela agora o chama por Senhor. Ela o chama por Senhor. Porque agora já não era mais o Jesus encarnado, era o Cristo de Deus. E ali ela então reconhece, mais do que nunca, que fez o seu papel e agora estava ela com o Senhor. A Senhora da Luz com o Senhor. E ela não mais o chama por filho, o chama por Senhor, com o coração materno, sabendo que naquele momento já era o Senhor. Já era aquele que cuidaria da humanidade, estando no mundo espiritual. E aquela mãe de todos, que passou a ser a mãe do Senhor enquanto na terra, passou a ser um dos seus seguidores, uma discípula muito presente. E aquela outra figura, João, cuida dela. E diz a tradição espiritual, diz a tradição contada pelo espírito Humberto de Campos, que em Éfeso, naquela casa pequena, estava Maria e João, e ali ele cuidava dela. E naquele caminho, ela atendia a todas as pessoas. Ela atendia aqueles filhos do Calvário e os atendia com amor de mãe, aquela mãe que já era a mãe de todos. E naquele momento, naquele conjunto de momentos, naqueles dias, nos fala Humberto de Campos, que as pessoas passam a chamá-la de Mãe Santíssima. Por que Mãe Santíssima? Porque ela foi a mãe do Senhor. Ela foi a mãe do Cristo enquanto ele aqui na terra esteve. Então ela passa a receber o título de Mãe Santíssima e recebe a visita de Paulo, o apóstolo. Ela vai orientá-lo com relação à história do seu filho. Ela vai conversar com ele, contando na visão dela quem era Jesus. Imaginemos o quão grande foram esses momentos. Por isso Paulo era um ardoroso divulgador da verdade do Cristo, porque além da consciência que ele teve lendo os escritos, ele também teve o contato com Maria e recebeu dela, a mãe do Senhor, a mãe de Jesus, as informações, a história contada pelo ser aqui na terra que mais conheceu Jesus, que mais profundamente conheceu Jesus, o ser que era a mãe de Jesus. E assim fica. Assim fica durante tempos, até que a idade lhe chega. E a tradição espiritual, nas letras psicografadas pelo Chico, na fala de Humberto de Campos, nos fala daquele momento em que Maria, estando na sua casa, recebe a visita de um andarilho. Um andarilho ali caminhando, que tal qual outros pediu auxílio a ela, pediu uma ajuda a ela. E ela então ali, como fazia, ofereceu a água para aplacar a sede, para limpar, porque ela percebeu que ele trazia sangue nas mãos, sangue nos pés. E ela lhe oferece, e ela vai limpar as mãos. E quando limpa as mãos daquele transeunte, daquele caminhante, daquele andarilho, ela percebe a marca dos cravos. Observa a marca dos cravos, mas ao mesmo tempo reconhece aquelas mãos, reconhece a forma daquelas mãos. Olhando a forma das mãos, que a mãe conhece o filho milímetro por milímetro, ela então percebe os cravos e levanta o olhar
e reconhece a face do Cristo. E ali, naquele momento que essas escamas permitem que ela enxergue o Cristo, ela diz, Senhor, e ele diz a ela, mãe. Ele não a chama por servo. Ela não é uma serva. Ela o chama por Senhor. E ele, na resplandecência, diz a ela, mãe. Ali, mais uma vez, ele já excelso, ele já na sua presença divina, ele a chama por mãe, reconhecendo que aquele amor materno fazia dela um ser superior. E que naquele momento ele queria reverenciá-la. Já não era o filho materialmente falando, reverenciando a mãe. Era o Senhor dela, reverenciando a ela. Tal qual o anjo reverenciou. Não porque Maria fosse maior do que ele, mas porque a mãe é sempre grande. A mãe é sempre forte. E ele então foi chamá-la de mãe, como que dizendo a ela, você cumpriu a missão que lhe foi confiada. Você aceitou e desenvolveu bem a missão da mãe daquele que veio à terra para libertar a consciência humana. Quando ele a chama de mãe, ele faz questão de dizer a ela o quão importante ela foi. E dizer a ela que o amor dele por todos, inclusive por ela, mas no caso dela, o amor teria uma gratidão, a gratidão do filho para com a mãe. Então ela o chama de Senhor, reconhecendo a sua inferioridade, e ele a chama por mãe, reconhecendo a grandeza e a importância dela para a própria missão dele, o Cristo de Deus. E conta Humberto de Campos, que ali ela passa alguns dias em êxtase. Ela fica paralisada numa cama em êxtase, mas com uma feição alegre, com uma feição de felicidade, até que ela volta ao mundo espiritual. Até que ela volta ao mundo espiritual e é recebida naquele momento por um coro de anjos, nos fala Humberto de Campos. Um coro de anjos a recebe, dizendo a ela que o seu filho, que ela chamava por Senhor, estava aguardando. E ela então vai ser levada ao mundo espiritual, ao momento do encontro com Cristo. Mas antes ela diz que queria visitar os filhos do Calvário, porque as perseguições já aconteciam, as perseguições aos cristãos já ocorriam, e ela queria visitar. E esses anjos, então, esses seres espirituais, sobrevoavam, por assim dizer, volitavam, por assim dizer, e ela ao alto enxergou Nazaré, a sua cidade, a cidade onde nasceu, a cidade onde viveu. Enxergou toda aquela região do lago da Galileia, do mar da Galileia, do lago de Cafarnaum, do lago de Genezaré, vários nomes ali teve. E ali ela visualizando e percebendo aquela vida cotidiana das pessoas, percebendo os grupos que se reuniam em nome do seu filho. E ela é levada a Roma, porque ela queria encontrar aqueles que padeciam por guardar a mensagem do seu filho. E ela então chega a um dos circos da Roma, onde os cristãos eram levados aos circos para serem expostos e devorados, lacerados pelas feras, pelos leões. E ela então percebe no cadafalso, naqueles porões dos circos, os cristãos ali temerosos, presos, aguardando serem levados para a arena, para serem ali dilacerados, mortos pelos leões. E ela percebe, naquela tensão, ela olha uma jovem que estava na idade que ela estava quando recebeu a visita do anjo, quando recebeu a visita para a sua missão. Ela vê aquela jovem, e vê aquela jovem como sendo uma força para aquele grupo. E ela então se aproxima, a Mãe Santíssima, se aproxima daquela jovem e espiritualmente sussurra em seus ouvidos, dizendo a ela, cante, minha filha, cante, entra na arena cantando.
E ali ela começou, essa jovem, a entoar um cântico dentro do cadafalso. Ali ela entoava o cântico e as pessoas começaram a cantar. E entraram na arena, cantando. Cantando e dando graças. O que deixou aquele povo totalmente atônito, por não entender como que pessoas que iriam para a morte, dilaceradas por leões, cantavam com serenidade. Mas aquele povo não sabia que estava presente ali o Espírito cujo amor que dedicou ao Filho agora dedicava à humanidade inteira. Estava presente ali a mãe de todos. E a sua energia amorosa, a energia da mãe do mundo, estava dando serenidade, como qualquer filho que ante uma dor, que se senta no colo da mãe, tem a dor diminuída. Como qualquer filho que num esfolado de joelhos, busca ali o sopro da mãe, busca ali a mão da mãe. E ali estava aquele colo materno, abrigando todas aquelas pessoas que estavam ali expostas. Só um coração materno, só um coração de mãe faria tudo isso. E depois que ela acalenta aqueles, ela encontra-se com Cristo novamente. E nos fala a tradição espiritual, trazida pelo Espírito Humberto de Campos, trazida por o Espírito Camilo Castelo Branco, pelas mãos psicográficas de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nos trazem as informações que ela não foi aos céus para uma beatitude da inércia. Ela foi aos céus para continuar exercendo a maternidade. E passou então a cuidar daqueles espíritos que voltavam ao mundo espiritual em sofrimento e que buscavam um amor puro, um amor pio, que é o amor materno. E ela então cria a legião dos servos de Maria no mundo espiritual. Aquele hospital Maria de Nazaré para acolher os que sofriam. E continua. E nos fala Humberto de Campos no livro Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, que a sua força é tão grande, que a sua presença, a sua evolução, a evolução de Maria é tão grande, que o mundo espiritual reverencia Maria, criando aquilo que aqui na Terra passou a se chamar Hora do Ângelis, a Hora de Maria, em que um momento do dia eles entoam um cântico de agradecimento a Maria. Por isso, aqui na Terra, surgiu a tradição de se escolher a hora 12ª, né? A 12ª hora, que é aqui para nós, às 18 horas, como sendo a hora de Maria. E a tradição ficou forte, tão forte, que nas rádios nós sabemos que são 6 horas, que são 18 horas, porque as rádios colocam ali uma música. Em regra, colocam a Ave Maria de Schubert, em regra, e ali dizendo, são 18 horas. Mas como a nos dizer, está na hora de pensar um pouco na mãe de todos. Está na hora de refletir sobre a história da mãe de todos. Está na hora de reverenciar a mãe, e reverenciando a essa mãe, reverencia-se a todas as mães, porque ela passou a ser a referência de mãe. Muito bem acertou, como disse logo no início, Padre Zezinho, quando elabora uma letra dizendo: em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. E o que nós encontramos nas mães, o que os filhos encontramos nas mães? A paz do amor, a paz da serenidade, a paz da segurança. Mesmo aquela mãe já idosa, esquálida, o filho encontra nela o amor. Então hoje, reverenciamos todas as mães, no Dia das Mães,
reverenciamos todas as mães, as que aqui estão, as que já retornaram, reverenciamos essas mães. E rogamos ao alto que essa força de Maria esteja com todas elas, que essa serenidade de Maria esteja com todas elas, e que nós, os filhos, as reverenciemos sempre, pois sem elas nós não seríamos quem somos. Não só não estaríamos aqui, mas não seríamos quem somos. Os filhos que sabem, que trazem muito das suas mães. Se as mães nem todas conseguiram ser isso para os filhos, vejam que só o fato de permitirem que chegássemos à terra já seria suficiente para agradecermos as mães, para agradecermos todas elas. Só o fato de aqui estarmos. Então, que Deus abençoe, que essa figura de Maria possa cobrir, que esse manto simbólico de Maria possa cobrir todas as mães e dar a elas o agradecimento que nós queremos e que talvez não consigamos ali claramente demonstrar. Mas obrigado, mamães, por vocês terem aberto as comportas reencarnatórias para a nossa chegada. Obrigado, mamães, por terem nos abrigado por 9 meses, alimentando-nos de emoção, amor e o próprio alimento físico. Obrigado, mamães, que nos ensinaram a falar. Como na própria letra do Padre Zezinho, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Assim são todas as mães que nos ensinaram a falar. E, em regra, quase todos os filhos e filhas pronunciam a primeira palavra, mãe. Na sua maior dificuldade, que seja mamãe, mamã, mas a primeira palavra, como que o som da gratidão, em regra, vem como primeira palavra dita pelo filho e pela filha, mamãe ou mãe. E essa palavra é sonora, Então, muito obrigado, mamães. Parabéns por esse dia. E reverenciaremos todas as mães, todos os dias, em que elevarmos um cântico ao alto pela mãe de todos. Muito obrigado pela paciência de vocês em acompanhar